Olá, está começando mais uma entrevista do site Entre Fios, produto da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Me chamo Yasmin Melquiades e hoje, 14 de novembro de 2023, acompanhada dos meus colegas Arthur Paes, Ellen Araújo e Henrique Jordan, vamos entrevistar um dos maiores nomes do jornalismo cearense. Temos o prazer de receber Melquiades Júnior, o quarto jornalista mais premiado do Nordeste e o 28º jornalista brasileiro mais premiado da história. São 20 anos de carreira com indicações nacionais e internacionais em áreas como educação, meio ambiente, direitos humanos e economia. Atualmente é CEO da agência Ilumina Comunicação. Muito obrigada por topar o nosso convite e seja muito bem-vindo, Melquiades. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui na UFC. Melquiades, nessas mais de 2 décadas de carreira, você deve ter vivenciado várias nuances do jornalismo. Quais são os sentimentos que você tem ao estar de volta ao ambiente acadêmico? Olha, é bem interessante que quando a gente chega a isso, 2 décadas, 20 anos de jornalismo, como acredito que qualquer coisa que a gente faça e que completa ali 2 décadas, 20 anos, a gente olha para trás e se vê de 20 anos atrás e nas outras pessoas que nos tornamos no meio do caminho até ser quem nós somos hoje. Então, o jornalismo, eu diria que ainda hoje, quando eu olho para trás, eu vejo os meus erros, os meus acertos, aquilo que eu faria talvez de uma outra forma, em outras do mesmo jeito, mas eu continuo um entusiasta. Então, eu continuo uma pessoa que olha para o jornalismo, que eu olho para o menino jornalista de 20 anos atrás e ainda me vejo, né? Então, assim, a gente sempre, o jornalista é um sonhador, né? Então, é aquele sonho de mudar o mundo, né? De alguma forma, interferir na realidade que a gente atravessa. Eu diria que todos nós, de alguma forma, mudamos um pouco o mundo, porque mudamos nós mesmos. Então, talvez se eu não mudei ao redor, mas eu mudei a mim mesmo, de alguma forma eu vou interferir nesse ao redor. Então, eu vejo um jornalismo que teve várias transformações e continua se transformando, mas que não precisa perder a essência, que eu acho que é a essência de humanidade que o jornalismo carrega, né? O jornalismo ele é feito por pessoas, né? Para pessoas, com pessoas. Não importa quantas máquinas a gente utilize, né? Para criar reproduções, né? Mas então, quando eu olho para esse jornalismo, nesses 20 anos, tem todas as transformações, sou grato por ter participado de várias transformações, também tenho muitas críticas, eu tenho críticas ao trabalho jornalístico, ao ensino do jornalismo, inclusive, em alguns ambientes, é por isso que eu sou muito honrado de estar na UFC aqui, né? Também por conhecer várias nuances do ensino, né, da comunicação. Então, hoje, quando eu olho para esses 20 anos, acho que dei um pouco de contribuição. Talvez não o suficiente, acho que nunca será suficiente, mas sempre fico na preocupação de se eu pude exercer o meu papel nas pesquisas, nas produções, nas reportagens de um modo geral. Porque o jornalismo, eu sempre digo, é uma missão. Jornalismo não é para você aparecer, sabe, assim, você ter, aparecer na televisão, etc. Então, assim, para isso, tudo bem, às vezes o jornalismo exerce, um instrumento da vaidade. Só que o jornalismo, ele é sobretudo um instrumento da coragem, da verdade, sabe, e da vontade de modificar para melhor o mundo, né? Então, eu acho que é isso. Alguns amigos diziam que era sarna para me coçar, né? Eles dizem, você só se mete em confusão. Não é que eu só me meti em confusão, é que onde havia um desequilíbrio, eu gostava de observar e ver como que no jornalismo, como que na comunicação, eu posso ser não um mediador desse desequilíbrio, não é isso, mas de alguma forma participar do processo de equilíbrio das coisas. Aí, quando eu digo equilíbrio das coisas, eu falo um pouco da nossa função social, independente do jornalismo, mas como ser humano.
né? Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar esse mundo, né? Se a gente vê certas coisas que estão erradas e o que a gente pode fazer para melhorar ao dar voz a quem não tem voz. Então, o jornalismo ele é muito isso. É muito de você dar voz, porque tem outros sujeitos que têm voz enquanto quiserem. Outros não têm tanta voz. Então, eu, como jornalista, me colocava e me coloco nessa posição de tentar ser um instrumento, especialmente para quem não tem essa voz. Agora, Melquiades, concebendo o jornalista como contador de histórias reais, gostaríamos de saber as suas influências para a reafirmação dessa profissão enquanto ferramenta de denúncia social. Quais são suas contribuições para essa área e por que você se interessou? Olha, eu sempre digo que as maiores referências que eu tenho nesse processo de contar histórias são as pessoas comuns. Conhecer as pessoas comuns, com suas histórias. E cada um de nós tem história, né? Nós temos as nossas histórias, temos várias. Mas eu acho que o jornalista ele é, sobretudo, um observador. Então, ao observar os outros, sejam os outros contando suas histórias ou não, apenas vivendo suas histórias, isso me servia de inspiração para as histórias que eu iria contar. Então, esse é um ponto. A inspiração é o desejo de transformação social. Então, assim, eu sempre digo que sem inquietude não há jornalismo. Então, o meu jornalismo, e eu digo o meu jornalismo não como uma posse, uma propriedade, mas assim, o meu jeito de fazer jornalismo, para ficar mais claro, é um jornalismo de inquietação. É de observar e entender que nesse observar a história dos outros, elas merecem ser contadas, elas merecem ecoar. Então, isso se dá por meio de quê? Da escuta. Então, não é que a gente conhece uma boa história, caiu de paraquedas e conheceu uma boa história e conseguiu ecoar aquilo. Acho que primordialmente, a gente precisa saber ser bons ouvintes, bons escutadores de histórias. Então, se eu vou conversar com uma pessoa, e aí eu falo conversar no lugar de entrevista, que dá uma certa formalidade, eu conversar com as pessoas, é tentar aguçar os meus ouvidos. Aguçar os meus ouvidos para escutar da melhor forma. E quanto melhor a gente escuta, melhor a gente sabe contar. E isso é um exercício constante. Não é algo que você aprende como uma fórmula e vai adotar aquilo ali. Tem técnicas, tem técnicas. Tem técnicas de, por exemplo, respeitar o silêncio também das pessoas e cortar menos ali as pessoas, no processo de fala. Quando você não estou falando de uma situação de televisão, aí tem que ter tudo no tempo, né? E é importante que haja esses cortes. Mas quando se chega para alguém, para ouvi-la, com mais tempo e liberdade. E eu também gosto de falar muito. Quando eu vou conversar com alguém, para exercitar a minha escuta, eu também convido o outro a exercitar a escuta dele. Mas é uma proposta de trazer ali alguma equivalência, alguma igualdade, alguma paridade, que nunca haverá. Mas é a minha forma de me aproximar. Então, se eu chego na casa de alguém, nos confins do universo, e eu sento na casa dessa pessoa, olha só, eu já invadi o espaço dela, né? E eu vou entrevistá-la, eu vou perguntar a ela, então são várias, é uma invasão dentro de outra. Então, eu chego e coloco um pouco sobre quem eu sou, não para traçar a minha biografia, mas para dizer por que eu estou ali, sabe, assim, por que eu estou ali, e então eu tento conversar com a pessoa, eu falo para poder escutar. E também eu preciso saber quando calar, e apenas escutar. E isso é um exercício que dura uma vida. O que ajuda nisso? Escutar as pessoas, ouvir cada vez mais pessoas. Então, é exatamente por isso. Quando você coloca verdade no que você faz, no que você vai conversar com as pessoas, você consegue extrair mais delas. Se você é sincero, se você entrega sinceridade, você recebe sinceridade. E isso é mágico. Isso é mágico. É possível, em 5 minutos, de repente a pessoa ela
contou a vida dela ali, contou nuances da vida dela que normalmente ela não contaria. E às vezes ela se pergunta, nossa, eu não esperava que eu ia contar isso. Mas é porque fluiu a conversa. Né? É sobre olhar no olho das pessoas. Então assim, eu sempre, antes de ter hoje, você bota o celular gravando e tudo ok. E tudo bem, antes o gravador, mas mesmo assim eu sempre andava com um bloco de notas, conversando com as pessoas e aqui, ó, escrevendo e olhando para cá. Eventualmente, se a pessoa fazia uma coisa ou outra, eu olhava, dava uma piscadela aqui para ver se eu já estou terminando, ou se está alinhado, mas escrevendo aqui. Mas por que isso? Para estar sempre olhando no olho das pessoas. Então, quando você olha no olho, você sabe, essa conexão. Então, assim, é daí que vão surgindo as histórias, porque antes das grandes histórias, surgem as grandes sinceridades. Ou seja, as pessoas, elas de alguma forma, elas se abrem e eu tenho que me abrir para elas. Essas são as principais referências. Então, eu prefiro protagonizar os sujeitos desconhecidos. Olha, eles são as minhas grandes referências. E tenho outras pessoas que eu admiro e que eu acompanho, que às vezes eu tenho até uma certa amizade, que eu digo que são mestres na minha vida. Né? Então, algumas, por exemplo, duas autoras importantes que eu gosto muito, a Eliane Brum, vocês naturalmente devem ter ouvido falar, e Daniela Arbex, que é minha amiga, assim, pessoal, e é uma pessoa que eu tenho como uma mestre, assim, para mim, né, na minha vida, uma professora. Então, para colocar referências mais contemporâneas, né, de pessoas que estão aí produzindo, lançando livro aí todos os anos, e certamente vocês podem estar acessando essas pessoas. Mas é isso, é sobre ouvir, é sobre saber escutar, é sobre saber olhar. E você só vai conseguir verdade do outro se você for verdadeiro. Por que você está ali? Sabe? Mas isso aí não é você respondendo para a pessoa, é você respondendo para você mesmo. Isso vale para qualquer profissão. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu quero isso que eu quero? Vou fazer o quê? Vou levar para onde? Então, quando a gente se responde a essas coisas, a gente vai com segurança. Então, eu fazia muito isso. Chegava nos locais e, olha, eu estou aqui por isso, por esse motivo. Eu colocava até a minha visão, de certa forma, ali. Né? Então, eu não chego como um jornalista, eu não chego tão robô ou tão máquina quanto os instrumentos que eu carrego, como se não tivesse humanidade, tal qual o gravador, tal qual a câmera, o microfone, etc., etc., para conversar com as pessoas. Pelo contrário, eu consigo perceber que elas falem quando elas percebem que eu posso ser como elas. Porque no final das contas eu sou como elas, porque somos pessoas. Melquiades, voltando para quando você falou da sua relação com a escrita, como é que era a sua relação com a escola no seu período de educação básica? Eu gostava muito de estudar, enfim, eu nunca me qualifiquei como inteligente, mas como alguém que era talvez estudioso, gostava muito de ler. Também olhando então para esse bem atrás, né, da educação básica, eu tive a oportunidade de desde a quinta série, a época, né, quinta série, acho que hoje quarto ano, ou sexto ano, não lembro, mas enfim, tenra idade na educação básica, eu já tinha aulas de filosofia na escola onde eu estudava. Então, eu tive aula de filosofia até o ensino médio. Então, eu tive da minha quinta série ao ensino médio esse estudo da filosofia. Eu acho que isso me ajudou muito enquanto pessoa, sabe, assim, enquanto ser humano. Eu estudei em escola particular, sempre como bolsista, nessa escola particular, e ali eu exercitava, eu acredito que eu passei a gostar muito mais de ler quando eu comecei a fazer teatro. O teatro, ele foi assim um divisor de águas, eu acredito, no meu hábito de leitura. Primeiro que você já perde a timidez, você melhora a sua articulação, conversa, isso. Então, assim, o teatro me ajudou muito. Eu diria que eu não era um estudante dedicado, por exemplo, à redação, português, assim. Mas às vezes eu pedia ao professor para sair da sala, porque eu queria estudar uma outra coisa que eu estava em dificuldade, e como a professora já sabia das minhas notas e tudo, confiava. Então, muitas vezes eu saía da sala porque eu queria estudar uma outra coisa, porque ali eu já tinha aprendido o que ela tinha ensinado. E assim, eu não gostava muito de fazer redação de escola, não. Eu produzia redação ali, mas nunca foi algo que
que eu achasse que vou descobrir bem a escrita ali na redação da escola. Só posso falar pelo meu exemplo, pelo meu caso ali, né? Nada contra, eu acho que deve ser estimulado cada vez mais, estimulada a produção de redação para todo mundo, não importa o que as pessoas vão fazer na vida, no resto da vida. Então, no meu caso específico, foi isso. Acho que esse acesso a diferentes leituras. E eu sempre gostei muito de ler jornal. Sempre li muitos jornais. Do mundo todo. Do mundo todo. Então, assim, exemplo, o padre da minha cidade, ele ia uma vez por ano para a Alemanha. E aí ele ia para a Alemanha, Itália, não sei o que, várias cidades, e ele trazia jornais de lá. E eu pedia a ele para trazer esses jornais para mim. E ele assinava a Folha de São Paulo. Então eu ia todo dia buscar a Folha de São Paulo do dia seguinte, do dia anterior. Porque eu ia tendo acesso àquele tipo de texto, àquelas informações. Então eu lia muito. As pessoas, você vai ler esse jornal de 3 dias atrás, 5 dias atrás, uma semana atrás, assim, vou ler. Porque não era só sobre notícias. Eram os editoriais, eram as colunas, eram os artigos, enfim, eram todo. E eram as reportagens, eram as grandes reportagens. Então eu tive muita proximidade com jornais impressos, né? De vários lugares do Brasil. Eu também, sempre que viajo para algum lugar, eu gosto de pegar um jornal e, enfim, sentar. Então foi muito disso, de gostar de ler. Sabe, de gostar muito de ler, escrever também, mas nunca de escrever para mim. Acho que talvez por isso que eu não gostava sempre de fazer redação da escola, porque eu achava que o que eu tinha que escrever tinha que ser endereçado para alguém, né? Então era bom escrever cartas de verdade, né, para endereçar as pessoas. Então é isso, mas a minha educação básica, hoje eu não consigo criar uma análise de como foi todo o meu processo. Apenas lembrar daquilo que eu achei de mais importante, né? O ensino da filosofia, o ensino a prática do teatro, né? E muita leitura. Você falou da sua relação com os jornais, agora indo para o seu trabalho jornalístico, ao longo da sua trajetória, nós percebemos a sua afinidade com o jornalismo investigativo, que se pauta na apuração criteriosa e aprofundada dos fatos. Quais os motivos que o fizeram seguir essa abordagem e esse modelo de escrita? Eu acredito que tem muitas histórias que, para elas serem melhor contadas, elas precisam ser melhor entendidas. Nem tudo que se entende vem da voz do outro, da palavra do outro. Muito do que se entende é exatamente pela necessidade da pesquisa. Seja a pesquisa de dados ou a pesquisa de memória dessas próprias pessoas. Então, fazer esse exercício de aflorar a memória das pessoas. Primeiro que eu acho que todo jornalismo ele é investigativo ou deve ser investigativo. Então, o jornalismo ele é pesquisa. Ele não é apenas uma narração automática do que se vê, já que tudo que se vê está inserido num contexto. E só se entende o contexto quando há pesquisa para isso. Agora, se eu pegar pelo viés do jornalismo investigativo mais clássico, né, aquela coisa de fazer uma investigação, de colher documentos, ter fontes sigilosas, também era uma forma de trazer à luz certos acontecimentos. Por quê? Sempre tem pessoas sempre tem histórias que vai ter alguém que não quer que elas sejam contadas, né? Porque vai prejudicá-las, etc, etc. Aquilo que é do foro pessoal, todo mundo tem esse direito. Mas quando essas histórias, de alguma forma, elas interferem na sociedade em diferentes aspectos, é um direito nosso de jornalista investigar, e um dever também. Então eu fiz várias investigações de passar dias e dias viajando, ouvindo sigilosamente pessoas que muitas vezes não queriam falar sobre aquilo, pelos riscos que envolve, mas quando elas se permitiam a isso, abria-se ali uma porta e muitas informações vinham. Muita pesquisa também, muito material. Eu vou citar algum exemplo aqui. Eu fiz uma reportagem sobre a chacina de Milagres, que foram 14 pessoas mortas, sendo 6 reféns,
em Milagres, que é uma cidade do Cariri, que em dezembro de 2018, um grupo de criminosos tentou explodir 2 bancos e colocou algumas pessoas como reféns, e a polícia sabia, um dia antes, estava monitorando isso e foi acompanhar esses criminosos no processo de arrombamento. A polícia não contava que eles tinham pego reféns. A polícia quis executar e executou, de certa forma, covardemente, porque a gente sabe que a polícia ela tem que prender, usar de inteligência e não sair fuzilando as pessoas pelas costas. E o que acontece? Se tivessem sido só, aspas, criminosos, estava tudo ok, né? CPFs cancelados, como se dizia, mas havia 6 pessoas de uma mesma família. Aliás, 7 pessoas, sendo 5 de uma mesma família, naquele ambiente. E a polícia tentou de diversas formas ocultar o estrago que tinha feito. E eu cheguei uma semana depois que tudo aconteceu e comecei a apurar aquela história. E comecei a descobrir como tinha se dado toda aquela história, toda aquela situação. Eu ouvi dezenas de pessoas. Imagina um tiroteio de 20 minutos. 20 minutos de tiroteio ouvido por pelo menos 15, 16 casas ao redor. Então eu estive em todos esses locais ouvindo, na perspectiva dessas pessoas, a história. Cada uma contando ao seu modo. Que horas que ouviu, que levantou, que estava na varanda e depois foi para dentro, que colocou ali o olho ali na janela, enfim. Então eu fui montando esse quebra-cabeça ao ponto de, antes da polícia admitir que errou, eu mostrar o erro da polícia. Eu já tinha muita coisa montada com 3 meses, só que eu passei mais 3 meses levantando ainda mais informações para conseguir afirmar que, olha, foram todos executados pela Polícia Militar, pela tropa de elite da Polícia Militar. Então, isso causou um rebuliço, porque os policiais da tropa de elite da Polícia Militar foram afastados depois dessa minha reportagem. Recebi N ligações, recebi uma série de situações que eu sempre tento de criar uma barreira. Eu sempre busquei ter alguns cuidados para me blindar um pouco de certos processos, assim, processo de investigação e de ter a repercussão disso. Ninguém se exime, né? Ninguém escreve nada impunemente, a gente está sempre sujeito a riscos. Mas eu percebia que estavam querendo esconder toda a história. Eram 6 pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, que foram executadas pela polícia, inclusive crianças, inclusive 2 crianças. E então foi essa inquietação, como eu falei, a inquietação, a inquietude que me move, foi essa inquietação que me fez tentar entender como é que foi todo esse processo. Aconteceu na madrugada, eu fui várias vezes na madrugada, no local, para ver como é que era a dinâmica da luz no ambiente, como era tudo. Eu fui fazer uma investigação mesmo, então eu fui olhar os espaços de marcas de tiros, tentar traçar uma linha de fogo. Então eu comecei a fazer toda uma investigação e, claro, fui atrás de fontes também. Eu sempre fui de investigar muito para nunca ser apontado como jornalista mal informado, porque mesmo assim me apontavam. Só que o que eu fazia de volta? Por favor, aponte o erro. Então eu sempre fiz um exercício hercúleo na minha pesquisa, na minha produção, para que trabalhar sempre com o contraditório. Se chegar alguém e dissesse, olha, eu estou sujeito a erros, todos estamos sujeitos e tive meus erros, mas naqueles casos mais sérios, em que foi investigação exaustiva, se alguém apontasse, eu pedi, olha, pois me digam onde está. E a pessoa muitas vezes se calava, porque foi um exercício muito forte de apuração, de cuidado, assim, não é uma pessoa, eu nunca fui aquela, vou desbravar irresponsavelmente, não, porque eu sou pai, eu tenho uma filha para cuidar, então eu sempre tive esse cuidado de que, assim, eu quero voltar para casa. Só que isso eu não posso usar como justificativa para não fazer o que precisa ser feito. Então eu não posso usar como justificativa de que eu quero viver para me calar. Quando muitas vezes as pessoas, caso do Zé Maria, do Tomé, ele foi assassinado pelo que falava, então eu tenho um dever de não deixar que isso se cale, sabe? Então é um pouco isso, essa missão do jornalista.
Então, a investigação sempre foi nesse objetivo de trazer credibilidade ao que eu estou colocando. Porque sempre vai ter alguém a dizer que não foi isso, não foi aquilo. E eu tinha como provar. Então, eu sempre busquei provas e, para isso, eu sempre li muito. Sempre li muito. Em que sentido? Pesquisa. Eu sempre li trabalhos de dissertação no mestrado, tese no doutorado, trabalho de graduação. Eu sempre fiz essa ponte com a universidade. Sempre que eu ia fazer uma grande reportagem, eu fazia uma ponte com a universidade para ver o que já se estava pesquisando sobre aquilo. Sempre. Então, quando eu fiz essas grandes reportagens, eu, no mínimo, li uma tese, no mínimo, li uma dissertação. Ainda que elas corressem em paralelo, mas faziam parte do assunto. Ainda que elas orbitassem, não era especificamente sobre o que eu ia trazer, mas... Então, é estudar. Então, eu digo que eu gosto de estudar a história que eu vou contar. E o estudar a gente pode traduzir por investigar. Né? Você mencionou que coleciona narrativas de destaque. Um exemplo foi a série reportagem Chagas, A Vida Após o Barbeiro. A gente quer saber como se dá o processo de escrita desse tipo de material especial. Primeiro, conversei na UFC, aqui na universidade, com o pessoal da área da saúde, de farmácia, que já tinha um trabalho com pacientes que fazem tratamento, né, da doença de Chagas, que é uma doença que não tem cura, que foi descoberta mais de 110 anos atrás, mas é conhecida inclusive como uma doença de pobre, uma doença que é negligenciada, porque ela é causada pelo barbeiro, para as pessoas que, enfim, viveram em casas de taipa, aquela coisa toda. Então, e eles têm um trabalho sobre isso até hoje, que é referência nacional, que é o exame, né, a coleta, enfim, o diagnóstico, né, da doença para essas pessoas. Então, eu pedi algumas sugestões de fontes, de pessoas que eu poderia visitar. Então, foi muito de conversar, de saber dessas dores e dessas dificuldades dessas pessoas, de conviver com a doença, mas também saber como que se deu o diagnóstico, de fazer o exercício de memória dessas pessoas. Olha, me conta o que você estava sentindo e como é que foi quando você descobriu. Né? Como é que quando você descobriu e faltou terra nos pés, enfim, o susto, achou que ia morrer. Porque ao contar os sintomas, ao contar o procedimento que fez para ir ao médico e ao contar tudo isso, ao escrever sobre isso, eu poderia também mostrar às pessoas, de um modo geral, como que acontece, como é que é esse processo, como é que são os sintomas. Então, é um pouco do exercício de utilidade pública do jornalista. Eu vou contar as histórias dessas pessoas, porque elas são muitas, elas existem aí, e muitas pessoas são portadoras e não sabem. E um tratamento precoce, ele alonga, né, ele prolonga a vida das pessoas. Então, em Chagas, foi esse processo. Eu fui sozinho, embora eu já tinha todo o aparato de reportagem, porque eu, como repórter especial do Diário Nordeste, eu dizia o que eu precisava e eles me entregavam, mas eu fui só com o celular. Eu fui fazer tudo, fazer foto, fazer o vídeo, conversar com as pessoas. Eu cheguei sempre muito discretamente, porque no interior, quando você chega num lugar... quando você sai, o vizinho pergunta o que você estava fazendo ali. Então, e eu queria ouvir uma história que às vezes talvez o vizinho não sabia e não precisaria saber. Então, foi nesse processo de ir sozinho ouvir essas histórias. E daí surgiu Chagas, A Vida Após o Barbeiro, colocando diferentes situações de quem é portador da doença, seja porque foi o coração crescido, seja porque foi o intestino que foi contaminado, ou, enfim, diferentes partes do corpo. Um que foi uma criança, outro que foi uma gestante, outro que foi um idoso. Então, eu coloquei diferentes perfis de pacientes, digamos assim, de portadores. Até hoje, o Ceará deve ter em torno de 20 mil casas de taipa, né? Então, assim, que é onde a moradia do barbeiro. Chagas foi muito esse processo isolado, discreto, de colher histórias e depois trazer essas histórias, narrando essas memórias dessas pessoas sobre como que elas descobriram essa doença. E no meio disso tudo, eu já narrava como é que foi o que o médico mandou fazer, o que o médico disse, qual era o procedimento. Eu queria colocar tudo isso num mesmo texto, né, no mesmo enredo. Diferente do que eu fiz nas Vivas do Veneno, por exemplo.
Mas Chagas foi esse processo, foi um exercício para mim. Foi um exercício que eu gostei muito de ter feito, porque era um desafio e eu queria me desafiar. Aliás, eu sempre estou querendo me desafiar. Nos últimos anos, a gente vem presenciando ataques ao jornalismo e a descredibilização da profissão, bem como a queda da exigência do diploma, que foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em 2009. A gente queria saber como que você se mantém motivado e inspirado diante de todas essas mudanças, para entregar um conteúdo jornalístico de qualidade. Eu acredito que o jornalismo ele é cada vez mais necessário, né? Porque exatamente pelo que a gente vive, de que a gente estava falando de contar histórias, mas o jornalismo é contar histórias reais, né? Então, quando a gente vê esse ataque, essa pulverização de histórias irreais, para não dizer surreais, o jornalismo se torna mais necessário. O ensino do jornalismo se torna mais necessário. A exigência do diploma se torna mais necessária, porque é uma forma de dar filtro, de dar critério. Senão todo mundo basta dizer que é jornalista. E nessa palavra jornalista, acreditar que carrega todos os instrumentos que a gente usa diariamente, exaustivamente, para chegar a uma informação. E a gente sabe que não é assim, porque sempre o jornalismo vai conseguir, sendo um trabalho bem feito, se diferenciar do não jornalismo. E é aí que a gente mostra, prova para os outros a nossa necessidade, né? A necessidade que a sociedade tem da imprensa, né? Do jornalismo sério, porque jornalismo sério é democracia. Em 2018, você compôs a crônica Pai, porque você é marrom, a partir da qual são discutidas de quais formas a conscientização de cor e a afirmação de identidade interferem na sociedade. Agora, em 2023, você foi finalista no prêmio Mais Admirado Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. Queremos saber de você quais são as contribuições de pessoas negras na comunicação. A pessoa negra, quando ela está num ambiente em que ela é única ou que ela é minoria, ela muitas vezes precisa fazer melhor do que os outros para ter o mesmo reconhecimento. Então, é exatamente por isso que tudo aquilo que, colocando pelo aspecto da comunicação e do meu trabalho, a gente tenta fazer da melhor forma, trazer uma excelência àquilo, né? Que também é um exercício não só de jornalismo, mas também um exercício de me colocar como um sujeito negro na sociedade, não só um sujeito jornalista. É um sujeito, mais do que isso, como um sujeito, como uma pessoa negra na sociedade. E é exatamente por saber da importância disso que eu escrevi aquela crônica, que era de um relato da minha filha de 4 anos antes de quando eu escrevi. Mas eu fiquei com aquilo, eu fiz uma foto daquele momento e era uma pergunta muito perspicaz e simples, e uma pergunta de criança, né? E ali eu pude colocar sobre essa minha trajetória como jornalista, de estar em ambientes recebendo os prêmios pelo país e ainda assim sendo minoria, né? Eu estive na Suíça em 2019. Então, imagina que tinha 39 jornalistas de diferentes países, de 13 idiomas, lá na Suíça, lá em Berna, no palco. E desses 39 jornalistas, só tinha 2 negros. Eu e um jornalista de Camarões, na África. Então, assim, você perceba como há uma relevância de ocuparmos espaços. Até para que também as histórias possam ser melhor contadas. Não sei se vocês conhecem o projeto Quirino, do Tiago Rogério, que ele traz um pouco essa preocupação. Olha, vamos colocar aqui certos pontos na história do Brasil que só foi contada de uma maneira eurocêntrica, né? Então, assim, ao contar histórias, a gente vai trazer todas as lutas que de alguma forma orbitam com a gente. Então, foi assim com reportagens, Travessias da Cor, que eu fui conversar com estudantes que saíram da África, de países africanos para cá para estudar na universidade e se chocaram com o racismo, né, que eles não conheciam. Então, eu entendo que a crônica ela foi um pouco desse grito, né? Foi uma forma de gritar silenciosamente, discretamente.
e gerar um certo constrangimento. O Preto Zezé é um que sempre fala da importância do constrangimento pedagógico, né? que o homem negro, a mulher negra acaba aplicando às pessoas. Eu cheguei num consultório para conversar com o médico, que eu já tinha falado com ele por telefone, e ele foi ríspido ao dizer que não podia atender mais ninguém porque ele estava aguardando um jornalista. E eu disse, sou eu, doutor. E aí ele se calou, né? Então é sobre isso também. Melquiades, no mês de outubro você participou da Expo Favela, grande feira de empreendedorismo voltada ao público das periferias da cidade. Enquanto jornalista palestrante, de que maneiras você espera que a sua fala e a sua presença no evento impactem a sociedade? Eu acho que é para que a gente possa perceber que a gente tem voz e que a gente possa amplificar a nossa voz. Aí eu vou tentar responder resumidamente numa situação que eu passei, que eu achei muito interessante e trago até hoje. Eu estava no Rio de Janeiro recebendo o Prêmio Petrobras, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um teatro lindo, e eu era um dos finalistas e só lá eles anunciaram os vencedores, no palco e tudo. Então eu fui anunciado vencedor, fiz o meu discurso e desci. Quando eu voltei para a plateia, 2 jornalistas negros disseram assim, olha, a gente adorou ver você lá. Nós não ganhamos, mas você ganhou, é como se a gente tivesse ganhado. Eu nunca os tinha visto na vida. E foi como se eles tivessem ganhado. Então aquilo ali foi muito forte e eu carrego até hoje. Ou seja, a importância da representatividade. Então estar lá na Expo Favela, falando, articulando, criticando, provocando, era uma forma de provar que qualquer um pode fazer o mesmo. Quando eu digo qualquer um, não como quem menospreza aquilo que eu estou fazendo, mas de que qualquer pessoa que possa se perceber como um sujeito crítico, que possa estudar, que possa pesquisar, que possa etc, 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 pode estar fazendo também aquilo ali que foi o que eu fiz, né? Então eu tento responder dessa forma, a importância dessa representatividade, é por isso que eu vejo como missão. Esse convite de vocês, eu vejo também como uma missão está aqui. Eu gostaria de ver uma pessoa, de um jornalista como eu sou agora, dizendo isso para o Melquiades de 20 anos atrás, que eu não tinha essa referência, que eu não conhecia. Então é exatamente por saber que eu posso trazer essas referências que eu vou a esses espaços e tento fazer o melhor. Melquiades, para a gente encerrar, você poderia falar para a gente um pouco das suas próximas produções jornalísticas? Podemos esperar de você produções jornalísticas de fôlego, que parece ser sua marca registrada no jornalismo? Eu sempre me coloco com projetos aí para 10, 20 anos na frente. Eu não sei quanto tempo vou viver, mas vou pelo menos projetando. No momento, eu estou muito voltado para o trabalho na minha agência, em que eu produzo materiais institucionais, ou seja, eu estou um pouco de folga da reportagem de fôlego, mas eu vou ser repórter até morrer, então eu tenho os meus projetos sim, e eles são, no jornalismo, no material, nas reportagens de fôlego, a produção de livros. Na verdade, eu já tenho livros encaminhados de assuntos diferentes e eu preciso só consolidar alguns materiais para publicação, de alguns assuntos que eu já escrevi, inclusive. Então, o meu próximo passo vai ser, quem sabe, daqui a um ano, lançar um livro sobre um dos assuntos e depois outro, porque, na verdade, são vários assuntos que eu já acompanho, e editoras, inclusive nacionais, interessadas em publicar o que eu escrevo. Então, eu só preciso encontrar o melhor momento para consolidar tudo isso. E outros assuntos vão surgindo com o tempo, a gente sempre tem uma necessidade de escrever. Então, é o que eu sei para hoje para amanhã. Mas, de repente, amanhã já se soma uma outra situação. Eu diria até que a ocasião, ela faz a reportagem, né? Em que há situações em que é importante que, olha, nesse momento eu vou focar nisso aqui. E como também para o livro, né? Eu já tive um projeto de um livro que ele seria o segundo e se tornou o primeiro. E vai ser o primeiro a ser lançado. Mas é um pouco isso, não deixar de exercitar, né? Não deixar de exercitar, não deixar de escutar as pessoas e poder fazer, continuar contando essas histórias e trazendo essas pessoas para o conhecimento
né, de todos nós, porque se eu acho que algo das minhas palavras podem transformar, mais ainda são as histórias dessas pessoas que nos atravessam, são elas que são capazes de gerar a transformação que aquele jornalista de 20 anos atrás queria mudar o mundo e quer mudar até hoje. Agradecemos por acompanharem mais uma entrevista, hoje com Melquiades Júnior, renomado jornalista que compartilhou conosco suas experiências profissionais e pessoais. Gostaríamos de agradecer a você, Melquiades, por ter compartilhado esses relatos conosco. Eu que agradeço pelo convite e parabenizo a vocês pela iniciativa. E gostaríamos de agradecer também a você, telespectador, pela sua audiência. Obrigada e até a próxima.